Bem, já ficou claro que a Europa está se preparando para uma grande guerra e as tropas da França e da Polônia estão realizando exercícios de ataque nuclear contra a Rússia em caso de guerra. O presidente da França, Emmanuel Macron, declarou hoje que a Europa está sob uma pressão sem precedentes, já que os Estados Unidos da América, a China e a Rússia estão agindo simultaneamente contra os interesses europeus. Por isso, a Europa deve estar pronta para se defender de ataques simultâneos de 3 lados. Destaco que essas palavras já não são só palavras. Bem, em primeiro lugar, os líderes da União Europeia, em uma reunião fechada no Chipre, discutiram na véspera como a Europa vai conduzir uma guerra sem a participação dos Estados Unidos e, mais importante, já declararam abertamente na União Europeia que estão preparando um plano para a implementação prática do princípio da defesa coletiva, não no âmbito da OTAN, mas no âmbito da UE. E isso foi uma grande surpresa para muitos. Afinal, acontece que no Tratado da União Europeia existe o seu próprio artigo 5 sobre defesa coletiva, e ele é até mais rigoroso do que aquele previsto no âmbito da OTAN. Bem, em segundo lugar, França e Polônia estão passando da teoria para a prática. E agora ambos os países planejam realizar exercícios nucleares sobre o Báltico e os países vão praticar juntos ataques contra alvos, na Federação Russa, em particular na região de São Petersburgo. Meu nome é Alexei Pitti, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo, escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo e siga meu canal no Telegram Pitti News, o link está na descrição deste vídeo. Então, hoje, o presidente da França chocou muitos com sua declaração, em particular, Macron de repente afirmou que a Europa está sob uma pressão sem precedentes, já que os Estados Unidos, a China e a Rússia estão agindo simultaneamente contra seus interesses. Por isso, ele pediu que os países europeus sejam mais autônomos e unidos. A seguir, vou citar Macron. Não devemos subestimar o fato de que este é um momento único, quando os presidentes dos Estados Unidos, da Rússia e da China estão categoricamente contra os europeus. Então, este é exatamente o momento em que devemos acordar. Precisamos ter um pouco mais de confiança em nós mesmos e implementar nosso próprio programa. Agora, muitos colegas têm uma visão mais sóbria, porque depois de tantos anos dizemos, tudo bem, precisamos reagir. Devemos agir como europeus, ser mais unidos, proteger a nós mesmos e aos nossos interesses. E para mim, esse é o caminho certo. E aqui é importante notar que os europeus já não estão apenas falando, mas na prática estão buscando opções de autodefesa. Na Polônia, foi dito abertamente que a França e a Polônia planejam realizar exatamente um exercício nuclear sobre o Báltico. E ambos os lados vão praticar conjuntamente ataques contra alvos na Federação Russa. Como foi destacado, durante os exercícios serão treinadas a detecção de alvos e ataques com armas convencionais, principalmente mísseis de cruzeiro americanos JSSM-IR contra, como eles dizem, alvos importantes, na região de São Petersburgo. Espera-se que as manobras ocorram em breve sobre o Mar Báltico e no norte da Polônia. Esses exercícios fazem parte da ampliação do guarda-chuva nuclear francês para os países que estão sob a ameaça da política agressiva do Kremlin. Além disso, são consequências da decisão anunciada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, em Brest, em 2 de março de 2026. As ideias de Trump sobre armas nucleares francesas protegerem vizinhos estão finalmente se concretizando. Após a visita do presidente da França à Polônia e seu encontro com o primeiro-ministro Donald Tusk em 20 de abril, a cooperação militar atinge exatamente esse nível prático. E, segundo relatos, as ogivas francesas, é claro, não ficarão armazenadas permanentemente na Polônia. No entanto, elas serão periodicamente instaladas sob os aviões Rafale, que realizarão exercícios conjuntos desse tipo com a Força Aérea da Polônia. Ou seja, de fato, sim, as armas nucleares continuarão baseadas na França. Mas, se necessário, podem decolar e ser rapidamente transferidas para a Polônia para de lá lançar ataques contra a Rússia. Mas o que é importante é que os franceses nesses exercícios vão simular o uso de ogivas nucleares. Destaca-se que os caças multifuncionais franceses de quarta geração Rafale são capazes de voar da França até a chamada linha Budapeste-Krovets e simular um ataque a partir dali contra alvos na Rússia e na Bielorrússia. O ponto-chave desses planos é que o armamento franco-polonês serão retiradas da burocracia da OTAN.
Se você não entendeu, o que se quer dizer é que isso é uma espécie de nova aliança militar que pode agir absolutamente sem se importar com o que dizem Mark Rutte, Donald Trump ou qualquer outro da Aliança do Atlântico Norte. O desenvolvimento de procedimentos comuns permitirá tomar decisões sobre defesa muito mais rapidamente. Os cenários dos exercícios polono-franceses também se tornarão planos adicionais para um possível ataque do lado russo e como reagir a isso. Se a OTAN não agir, França e Polônia já têm um acordo sobre como responder separadamente. Além disso, os líderes da União Europeia já encarregaram os funcionários de preparar um plano para a implementação prática da cláusula de defesa coletiva. Chipre, que atualmente exerce a presidência da União Europeia, informou isso nesta sexta-feira. Como afirmou o presidente de Chipre, Nikos Christodoulidis, os líderes da União Europeia chegaram a um acordo de que chegou a hora de detalhar a disposição do artigo 42, seção 7 do Tratado da União Europeia. E aqui é importante notar que, ao contrário do Tratado de Defesa Coletiva previsto no artigo 5 da Carta da OTAN, essa disposição 42.7 da União Europeia sobre assistência mútua ainda não é respaldada por planos operacionais detalhados ou estruturas militares. E o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, declarou ontem o seguinte, cito: "Para criar não apenas uma aliança formal, mas uma aliança real, são necessários instrumentos reais, poder real na área de meios de defesa, garantia de movimentação de tropas entre os países e assim por diante. Questão muito relevante atualmente." E aqui eu destaco que o artigo 42.7 do Tratado da União Europeia foi acionado apenas uma vez. Isso foi feito pela França, depois que terroristas islamistas atacaram em 2015, e foi então que os países da União Europeia substituíram parcialmente as tropas francesas em missões militares europeias e internacionais para que elas pudessem ser transferidas para a França. O próprio artigo diz, cito, se um Estado-membro da União Europeia sofrer agressão armada em seu território, os outros países são obrigados a prestar-lhe ajuda e assistência por todos os meios à sua disposição. Como podem ver, isso é muito diferente do artigo 5 da Carta da OTAN. Ou seja, para a Europa, a OTAN continua sendo a base da defesa coletiva, mas a União Europeia possui instrumentos complementares, que complementam a OTAN, previstos justamente no artigo 42.7. Mas aqui surge a pergunta: para que serve tudo isso? E então, o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, pediu aos líderes da UE que não deixem Donald Trump tomar sozinho as decisões-chave sobre a Europa. Não se pode evitar reconhecer o fato de que os interesses dos Estados Unidos já não coincidem com os interesses da União Europeia e, por fim, como exemplos das divergências entre as posições dos Estados Unidos e da UE, Antônio Costa citou a operação americana para capturar o ditador venezuelano Nicolás Maduro, a guerra no Irã e a posição de Donald Trump em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia. E ele diz que a União Europeia precisa se organizar e desenvolver uma abordagem independente para defender seus próprios interesses. Então, como se diz, a Europa finalmente acordou. Deixo reticências aqui. Comente sua opinião e conclusões abaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso através de qualquer doação ou uma assinatura paga de apoio pelos links e dados fornecidos. Na descrição deste vídeo está escrito assim: apoie o canal Alexei Pet. Escolha qualquer formato de apoio que for mais conveniente para você. Eu vou ficar grato por qualquer apoio de vocês. Sobre as legendas é isso, se cuidem, até mais a todos.